Hello and welcome to Teach English, Rachel. I'm Rachel, sou a sua professora de inglês. Pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito de perguntas com o Simple Present. Aí você vai me falar, mas Rachel, você já me explicou isso. Para fazer perguntas com o Simple Present, Ok. Para fazer perguntas com o Simple Present, é só eu usar verbo auxiliar do ou does no começo da frase e depois colocar o verbo na base form. É verdade. Eu ensinei isso para vocês. Então, se eu fizer uma pergunta do tipo Do you like chocolate? Eu estou fazendo uma pergunta e é o Simple Present. Mas daí, você só vai poder me responder Yes, I do, ou No, I don't. Ou se eu fizer uma pergunta, does Anne like chocolate cake? Eu caio no mesmo problema, né? Ou eu tenho a resposta yes, ou a resposta no. Não tem escapatória. Yes ou no? Yes, she does. Ou no. Opa, já escrevi o no. Tá maluca? Aqui. No, she doesn't. Agora, e se eu quiser saber alguma outra coisa, tipo, onde você mora? Onde a Anne mora? E tudo mais. Aí, gente, eu vou precisar usar question words. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Quando a gente usa question words, a gente não pode se esquecer de que a gente está conjugando o verbo no simple present. Tá bom, gente? Então, se a gente está conjugando no simple present, na hora de fazer a pergunta, eu vou precisar do auxiliar mais a base form. Vamos dar uma olhada. Vou apagar aqui. Então, essas daqui são algumas das question words que a gente já conhece. What, where, who, how often, ou how often, e when. Mas para que eu uso cada uma delas? Como que eu uso? Vamos olhar. Turma, olha lá. Eu uso what quando eu quero perguntar o que ou qual. E na resposta, eu vou encontrar coisas. Então, se eu falo what is your name, o que eu vou encontrar, a coisa que eu vou encontrar, na resposta vai ser o nome. What is this? E daí a coisa que eu vou encontrar na resposta vai ser this is a pen. Pen é uma coisa. Tá bom, gente? Então, what eu pergunto quando eu quero saber a respeito de coisas, mesmo que essas coisas não sejam reais, palpáveis. What is your name? E tudo mais, tá bom? Who eu pergunto quando eu quero saber quem. Who é quem. Então, lá na resposta, se eu perguntei quem, não dá para falar, não dá para perguntar quem é aquela garota? E daí você falar um lápis. Não dá, tá bom? Mesmo que você esteja falando o lápis, é porque lápis é o apelido da garota. Um apelido não muito legal, diga-se de passagem, não é isso? Então aqui sempre vai ter uma pessoa. Who is that girl? Oh, that's Mary. Tá bom? Who is your dad? Oh, my dad is that guy over there. Ok? Quando eu pergunto where, eu quero saber onde. Então, na resposta, só pode ter um lugar, tá bom? Quando eu pergunto when, quer dizer que eu estou querendo saber quando. Na resposta, pode ser um dia, uma hora, um mês, um ano, uma data completa, qualquer expressão que indique um momento no tempo, tá bom? Que marque o tempo. Fala assim, olha, nesse momento. Quando eu pergunto why, é porque eu quero saber por quê. E se eu quero saber por quê, na resposta vai ter o
porquê das coisas, o motivo de alguma coisa acontecer, não é isso? Se eu pergunto how, é porque eu quero saber como alguma coisa acontece, a maneira que ela acontece. Então, how are you? Como você está? I'm fine. I'm well. Ok? I'm excited. Legal? How often é com que frequência. Então, lá na resposta, se eu te perguntar com que frequência você tem aula de inglês, você vai me falar frequência. 2 vezes por semana, Rachel, não é? Então, how often, ou how often, lá na resposta vai ter uma informação de frequência. How long, essa é nova, hein? How long, eu quero saber quanto tempo. How long é quanto tempo. E daí, lá na resposta, vai ter a duração de alguma coisa. Pausa o vídeo, anota isso aí no seu caderno para você consultar, porque você vai precisar na hora dos exercícios. Pausou? Então tá, agora eu vou apagar a lousa, tá bom? Eu quero fazer uns exemplos com vocês. Então, imagina que a gente está ali, ó, olhando, cereal, né? E daí eu quero saber isso aqui, ó, essas perguntas. Vamos ver que tipo de resposta. Ups, tô fazendo burrada aqui, peraí. Agora foi. Eu quero saber que tipo de resposta que eu posso dar para essas perguntas. Eu quero chamar atenção para algumas coisas. Lembra que eu falei que a gente tem que conjugar no simple present. Então eu preciso do verbo auxiliar mais a base form. Mas olha logo de cara, a primeira, who eats? Mas cadê, professora? Cadê o bendito do verbo auxiliar? Ele não está aqui. Sabe por quê? Porque eu quero saber quem faz essa ação. Então eu quero saber o sujeito dessa ação. A resposta vai vir antes do verbo. Aí, quando isso acontecer, eu não uso o verbo auxiliar. Então, who eats cereal for breakfast? Vamos imaginar que eu coma. Eu vou colocar I do. I do o quê? Como assim I do? Eu faço isso aí que você perguntou. Ou I eat cereal for breakfast. É a resposta completa, mas I do é completo. Ó, tem sujeito, tem verbo, tá bom? Posso usar qualquer uma das duas. Vocês repararam que a resposta, a informação que eu estava buscando aqui nesse who, tá aqui. E esse I aqui é o sujeito do verbo eat, que está lá na resposta. Mas, professora, se é você, por que você colocou o S? I não vai S. É, mas quando a gente pergunta em geral, a gente põe o Szinho, tá bom? Então, who eats quer dizer, quem come? Eu estou falando de qualquer pessoa. A resposta poderia ter sido eu, mas poderia ter sido ela, poderia ter sido nós, qualquer pessoa, tá? Aí eu ponho esse Szinho. Aí, inspirado por essa imagem aqui, what do you eat for breakfast? Agora eu quero saber o que, né? E porque eu tenho do you eat, eu sei que isso vem depois depois do verbo. Do you eat, eu tenho que transformar numa frase afirmativa. O you vira I, não é isso? I, eu tenho que conjugar o verbo eat, I eat. E o que eu como? Cereal for breakfast. Pessoal, vocês viram que fácil? Se eu olhar a pergunta, eu consigo montar a resposta. Olha essa. How long? Lembra que quando eu pergunto how long, eu quero saber a duração. Does it take to have breakfast? Nossa, essa eu não entendi, hein, professora? Does it take? Então aqui eu vou abrir um parênteses e vou explicar para vocês uma coisinha. It takes é usado para falar de quanto tempo leva.
para fazer alguma coisa. Então, se eu falo, vou fazer outra cor, porque senão vou ficar confuso com a resposta. It takes 5 minutes. Quer dizer que leva 5 minutos. Agora, se eu perguntar quanto tempo leva para você tomar café da manhã, você vai falar, leva 5 minutos. Se você me perguntar, vou falar, leva 5 minutos. Ah, quanto tempo leva pro Zezinho, pro Guinho, Luizinho? Leva 5 minutos. Vocês repararam que não muda em português? Não muda também em inglês, tá bom? Então eu uso it takes para qualquer pessoa, porque eu estou falando quanto tempo leva, tá bom? Eu não estou falando dele ou dela ou de alguma coisa específica, tá bom? Então, how long does it take? Vamos lá. Does it take vira, it takes. It takes. Aí eu, quando como cereal, eu como porque é rapidão, né? Só colocar no prato, engole, foi. It takes like 10 minutes. De manhã eu sempre tenho pressa, não é? It takes 10 minutes. Vocês viram que a duração tá aqui, depois do verbo. It takes 10 minutes. How often, a próxima. How often do you have cereal for breakfast? How often é com que frequência? Então, eu tenho que falar da frequência. Gente, será que eu como cereal todo dia? Será que eu como cereal de segunda a sexta? Será que eu como cereal só no fim de semana? Qual é a frequência? 5 vezes por semana? Não sei, é isso que está querendo saber a pergunta aqui. Então, resposta, do you have vira I have cereal for breakfast every day. Viram? Vamos ver aqui mais uma. Ok, vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui. Vou botar mais uma. Where do you have breakfast? Agora eu quero saber onde você toma café da manhã. Do you have vai virar I have breakfast in the kitchen. É mais rapidão, né? Não precisa nem botar a mesa. Eu como em pé. I have breakfast in the kitchen. Mas, de vez em quando, tipo domingo ou no dia do meu aniversário, aí alguém traz um café da manhã lá na minha cama, no meu quarto. Então é isso que está querendo saber, When do you have breakfast in your room? Aí você vai me falar quando? I have breakfast in my room. Para mim, normalmente é no Dia das Mães, que daí meus filhos fazem uma surpresa para mim, né? Já não é mais surpresa, né, gente? Porque toda vez é a mesma coisa, mas... Oba! Surpresa, tá bom? In my room, on Mother's Day. Vou escrever aqui embaixo, desculpa aí, não coube. Tá bom? Então, esse when virou on Mother's Day, essa informação. How do you usually have breakfast? I usually have breakfast. E eu tenho que contar como eu tomo café. Normalmente, eu tomo café bem rapidinho, porque eu tenho que correr para a escola, né? I have breakfast. I usually have breakfast quickly. Lembra dos advérbios de modo? Quickly, slowly, ok? Não dá para fazer badly nem beautifully, mas quickly, slowly dá.
ou fast. Lembra? Bacana. Vamos pensar numa outra situação aqui para a gente fazer outras perguntas. Agora é uma outra pessoa. E tá vendo que essa pessoa não tá em casa? Parece, ó, tá vendo? Parece um restaurante, alguma coisa, né? E daí eu tô perguntando, who has breakfast at a coffee shop? Então, ó, lembra que eu falei que quando é o who, e eu quero saber quem é o sujeito do verbo, desse verbo aqui, daí eu não faço a inversão. Lembra? Então tá, who has breakfast? Eu acho que é o John. John. Aí eu tenho duas maneiras de escrever, não é? John, e daí o verbo auxiliar. Não é John do, John does. Isso aqui quer dizer, o John faz isso aí que você perguntou, tá? Ou então, John has breakfast at a coffee shop. Ok? Próxima. What does he have for breakfast? Aqui eu quero saber o que ele come. Olha lá, ele está comendo panqueca, laranja, bacon e ovos. Então, olha lá. Does he have, tem que conjugar o verbo has. He has bacon, eggs, pancakes. Esse come, hein? And... ele toma suco de laranja, né? Orange juice. Pronto. O que tá tudo aqui, ó. Desde aqui até aqui. Where does he have breakfast? Agora eu quero saber onde ele toma café. Não é na cozinha da casa dele, é no coffee shop. He has breakfast aí, ó, at a coffee shop. Opa, deixa eu empurrar isso aqui para lá. How often does he have breakfast at a coffee shop? Olha lá, gente, quero saber com que frequência. Será que ele toma café da manhã todos os dias lá? Acho que só aos domingos, né? Porque daí ele fica com preguiça de fazer café da manhã, coisa e tal. Vou colocar isso. Vou botar diferente para a gente lembrar dos advérbios de frequência. Lembra? He sometimes. Lembra que vem antes do verbo? Has breakfast at the coffee shop.